aquela questão do Leão Lobo, que ele tem falado bastante a respeito do Clodovil. Eu vou trazer para vocês aqui o meu parecer quanto a essa história e eu vou dizer para vocês o que eu tenho de testemunho, porque mais do que falar, eu presenciei e eu quero esclarecer essa confusão que foi criada. Olha, o Leão Lobo está falando. Sim, ele está falando. Mas isso tudo logo depois da vinheta. Roda a vinheta. Nossa, mas esse reprisar, porque... Não, ela era uma pessoa do mal. Não é porque morreu, porque hoje tem essa hipocrisia, né? A pessoa morre e vira santo. Sim. Nunca foi santo, era uma pessoa do mal. Um dos vídeos mais vistos do meu canal, eu tenho um quadro chamado Bichas da História, que só fala de bicha que já morreu. Aí falo de bichas maravilhosas e um dia eu inventei de fazer um sobre ele. Só que eu não tinha como passar pano, né? Eu desci o sarrafo. É um dos vídeos mais vistos, só que visto pelo ódio, porque só tem comentário me detonando. Era assim a bicha da família brasileira. Eu falei, ai gente, me poupa. Não, e me comparavam muito com ele, porque falava assim, porque vocês duas são homossexuais e falam a verdade e assumem. Ele nunca assumiu. Nunca. Eu ainda brincava, eu falava assim, olha, de comum com ele só tem que sou viado, porque de resto tem nada a ver com essa pessoa. Porque não tinha. Primeiro que ele batia na mãe. Então. Dava na cara da mãe, sempre, porque quem me passou foram 3 modelos muito famosas, que foram modelos dele em momentos completamente diferentes. Um seguidor que assistiu o canal, que fez uma espécie de um livro sobre ele, que conviveu com ele, falou que assistiu, que viu ele várias vezes dando na cara da mãe dele. Na mãe dele, né? Ela entrava na sala e ele batia na mãe. Aí ele ficava chorando na televisão por causa da mamãe, porque mamãe. Aí essa minha amiga El, que maravilha, que era a pessoa mais verdadeira que eu conheci na vida, a El que dizia assim, isso não é saudade não, isso aí é remorso. Porque... Antes de eu ir direto ao assunto, eu quero fazer um adendo aqui. Eu tenho aqui um convite, que é um desfile de moda que aconteceu no dia 6... Onde está a data? Aqui, ó. Aí eu vou ler o convite para vocês. Desfile de modas, modelos Clodovil, joias da Natan, desfile de alta costura da Filipina, Feira da Bondade. Quer dizer, em 1969 já acontecia a Feira da Bondade, que era um bazar beneficente, e esse bazar beneficente aconteceu no Clube Atlético Paulistano, no dia 6 de junho de 1969, às 15 horas, tá? Esse convite, gente, que é um original da época, aliás, eu vou ver se eu consigo, eu não vou conseguir escanear porque eu não vou ligar o meu scanner, mas esse convite, tá aqui, ó, tá aqui o símbolo, eu falo e eu provo. Então, esse convite de 1969, eu tinha 6 anos. Foi no exato momento em que eu ouvi falar de Clodovil pela primeira vez. Eu descobri isso quando eu fui rever entre as coisas do meu pai. Eu encontrei. Meu pai faleceu e ficou uma série de documentos, uma série de coisas guardadas. E eu me lembrei desse dia, quando meu pai chegou em casa dizendo: eu fiz um buffet, nós fizemos um buffet para um desfile de joias, para um estilista brasileiro conhecido, mas ele é meio efeminado, ele se comporta como uma mulher. Isso está na última versão do livro, porque aos 6 anos eu me lembrei desse detalhe, até porque naquela época a gente já se ouvia falar de Clodovil. E eu acho curioso a maneira com que o Leão Lobo coloca a situação em que ele vai apresentar o Clodovil para o Silvio Santos. Mas o Silvio Santos já não tinha uma carreira também na TV Excelsior, se não me engano, naquela época que não existia a Rede Globo. Existia assim, a Tupi, a Excelsior, eu acho que era isso, eram poucas emissoras. Então o Clodovil ele já era conhecido, ele já tinha notoriedade naquela época para estar fazendo um desfile desse porte. História comigo que foi assim, ele trabalhava na Rede Mulher e eu trabalhava na Rede Mulher. Só para você ter uma ideia do que era o Clodovil.
Aí ele tentou ser meu amigo várias vezes e tal. Aí fomos jantar, aí sempre dava tudo errado, assim, não dava certo. Aí um dia ele me pediu que ele queria fazer o programa do Silvio. Se eu conseguia levá-lo para fazer aquele Sala do Artista que tinha, lembra? Lembro. Tinha ido a Dercy, tinha ido a todo mundo, né? Aí eu falei, eu falo com o Silvio. Aí eu falei com o Silvio, assim, na bancada, o Silvio, no meio do intervalo de gravação. Aí o Silvio falou assim, ele é seu namorado? Aí eu falei, Deus me livre, Silvio, bicha com bicha da lagartixa, eu lembro de ter falado isso. Bom, se eu me lembro bem, o Clodovil trabalhou na Rede Mulher nos anos 80, gente. Já foi num período bem recente, digamos assim. Aquela fase em que ele já tinha saído do TV Mulher, ele já tinha ganhado muita notoriedade, enfim. Mas agora, aqui, olha, eu até anotei alguns pontos aqui que eu preciso falar, até para não me perder. Então, o Leão Lobo diz que o Clodovil pediu para que fosse apresentado ao Silvio Santos nos anos 80. Nos anos 80, o Clodovil já tinha feito uma peça de teatro, ele já tinha feito programas de rádio, ele já tinha se apresentado não sei quantas mil vezes na TV, e o Silvio Santos precisava ser apresentado a um Clodovil nos anos 80. Quer dizer, é uma coisa que meio sem pé, sem cabeça, né, Leão? Eu acho que você precisa relembrar essas passagens, você precisa procurar na sua memória. Assim, quando eu falei que o Clodovil batia na mãe, quando eu revelei isso no meu livro, que aliás o Ronaldo Expert fez questão de frisar, ele saiu dizendo isso para todo mundo, foi porque o meu livro da primeira edição, que deu errado, ele foi vendido como doação numa instituição filantrópica e as pessoas compraram esse livro. E a partir do momento que as pessoas compraram esse livro, elas começaram a dizer que o Clodovil batia na mãe. É curioso que quando eu disse, eu fui recriminado. E aí eles dizem ali na conversa que eu disse num comentário lá pro Márcio que eu vi o Clodovil batendo na mãe várias vezes. Não foi isso que eu disse no comentário. Eu disse que um dia Dona Isabel, com quem eu convivi por várias vezes, chegou com o olho roxo na loja, porque eu trabalhava na loja, não trabalhava no apartamento do Clodovil, porque ele tinha naquela época, ele habitava um apartamento em frente a Offner, ali na Rua Rússia com a 9 de Julho, e eu vi a Dona Isabel com o olho roxo. Ele não batia constantemente na mãe, ela não era espancada todos os dias. Às vezes ele surtava com determinadas coisas, que aliás estão no conteúdo do livro que vocês desprezam, e ele cometia esses delitos. Quer dizer, eu era totalmente contra, tanto é que para mim aquilo foi muito ruim, porque destruiu muito a imagem que eu tinha do Clodovil. A imagem que o Clodovil passava no TV Mulher, no período da manhã, quando ele se apresentava todos os dias, trazendo mensagens positivas para mim, que era um adolescente de 17 anos, de 16 anos. Esse é o Clodovil que eu trago na minha história. O Clodovil estilista, que desenhava roupas no programa matinal e que tinha uma mensagem positiva, que contava piada, que falava de coisas da vida, que trazia uma energia positiva para o público que o assistia. Então, dizer que eu disse que eu vi que Clodovil batia constantemente, é um grande erro. Seria totalmente antiético da minha parte, até porque quando eu resolvi falar sobre isso, foi quando eu já estava finalizando o contexto daquela primeira edição. Eu pensei muito antes de colocar essa questão. Por quê? Porque eu sabia que eu seria crucificado e que eu seria criticado. E que eu teria que ouvir das pessoas que aquele fato que era real seria um elemento que eu estaria usando para vender o meu livro. E não foi essa a proposta. Na verdade, eu me senti na obrigação de contar esse detalhe porque eu tinha que falar a verdade sobre o Clodovil. Clodovil não era uma flor que se cheira, mas o Clodovil tinha um lado bom, sim. E essas pessoas que passaram a defender o
Clodovil, elas tinham os seus motivos. Por quê? Porque elas receberam dele a mesma energia positiva que eu. O Clodovil, ele transcendeu tanto que ele passou a manifestar coisas extremamente negativas justamente pelas coisas que aconteceram com ele naquele período em que eu conto o quanto ele foi roubado, o quanto ele foi enganado, o quanto ele foi humilhado, o quanto ele foi ludibriado, o quanto ele foi desmerecido, o quanto ele foi desrespeitado. Quantas pessoas vocês conhecem que têm o nome de Clodovil? Me digam, quantas pessoas? Você tem um vizinho que tem um nome, que leva esse nome de Clodovil? Me responde aí nos comentários.